Fala galera do YouTube, Diego aqui, bora para a nossa quinta aula da nossa série de formulário de vendas, onde a gente vai aprender a construir esse formulário aqui bonitão e toda a inteligência por trás dele, que é um formulário de registro de vendas. Então se você quiser aprender, é só você assistir essa aula e todas as próximas aulas também da série, que elas estão bem maneiras. Então, o que a gente vai ver nessa aula daqui? A gente já conseguiu construir esse formuláriozinho, então toda a parte visual dele já está pronta, a gente viu isso na aula 1, 2, 3 e 4. Se você não assistiu essas aulas, não tem problema. Só clicar aqui, ó, segundo link da descrição vai estar lá. Baixar série de formulário de vendas. Clica nesse link que você vai ter acesso a todas as aulas e a todos os arquivos que a gente usou para construir esse formulário bonitão aqui. Feito isso, e assim que você assistiu todas as aulas, é só a gente continuar com essa aula aqui de hoje, que aí você vai poder aprender tudinho, que vai ser a parte do código. A gente vai começar os códigos na aula de hoje. Então, antes da gente começar, faz aquilo que eu sempre te peço, deixa aquele like que ajuda bastante a gente, se inscreve no canal para receber todos os vídeos, não só os de VBA, mas os vídeos de Excel, VBA e Power BI também, e de Google Sheets, de Power Query, que a gente faz o tempo todo também. Não esquece de fazer isso, e quando chegar lá no final do vídeo, deixe seu comentário me dizendo o que você achou. Não esquece desse comentário, que é muito importante para mim. Eu gosto bastante de ler o que vocês estão achando da série de formulário de vendas. Então, bora começar aí a quinta aula, onde a gente vai começar esses códigos aqui. Beleza, como eu falei, a gente já conseguiu construir essa parte visual. Show! Só que vou clicar no formulário e vou dar um play. Repara que se eu clicar em OK, clicar em X, clicar aqui na lista, não tem nada ainda. Porque, como eu falei, a gente fez a parte visual dele, que é o que vai aparecer para as pessoas. Mas a gente não criou a inteligência que fica por trás desse formulário. Como é que a gente faz isso? A gente tem que ir por etapas, que aí fica bem tranquilo. Então, ó, vou fechar aqui e bora começar pela etapa mais fácil. O que eu quero que o botão X faça? Por exemplo, eu quero que ele feche meu formulário. Então, ó, abriu meu formulário. Toda vez que eu clicar em X, o que eu quero fazer? Eu quero fechar, eu quero descarregar esse meu formulário. Faz sentido? Beleza. Então, eu tenho que associar o clique no botão X ao quê? Fechar o meu formulário. Beleza. Como é que eu faço isso? Aí o formulário tem uma parada muito maneira que ele te ajuda com isso. Por exemplo, se eu quero criar um código associado ao clique no botão X, o que eu tenho que fazer? Dar duplo clique no botão X. Então, ó, vou voltar, vou abrir aqui, ó, registro de vendas, o meu formulário. Se eu quero criar um código que rode, que execute toda vez que eu clique no botão X, o que eu tenho que fazer? Ó, 1, 2, clica no botão X. Por quê? Repara o que ele faz. Ele já cria uma macro, ó, private sub, end sub, bem parecido com o que a gente já está acostumado. A gente geralmente faz só o sub, end sub. E aqui ele dá um nome, ó, command button 2, que nada mais é do que o nome do botão X, é o botão de comando 2. Lembra que a gente tem o OK e tem o X? O OK é o 1 e o X é o 2. E aqui, ó, underline click. Então, o que essa macro está fazendo? A macro ela vai ser executada toda vez que alguém clicar no botão command button 2, que nada mais é do que o botão X. Perfeito. Então agora, o que a gente quer fazer? Ou seja, isso daqui, ó, tudo que está aqui dentro, tudo que está entre isso e isso daqui. O que a gente quer que tenha aqui? Eu quero que ele feche meu formulário. Então toda vez que eu clicar no botão de comando 2, eu quero que ele faça o quê? Feche o formulário. Então vamos fazer isso. Muito simples a gente fechar o formulário. Eu tenho que fazer o seguinte, ó, unload, que é descarregar em inglês, e aqui eu coloco o nome do objeto que eu quero descarregar. Qual que é o nome do nosso formulário? Aqui, ó, registro de vendas. Perfeito, ó. Registro de vendas. Quando eu boto setinha para baixo, ele já acerta aqui, maiúscula, minúscula, aqui também. Então, toda vez que eu clicar no botão X, o que ele vai fazer? Fechar o registro de vendas. Vamos testar isso daqui, ó. Duplo clique aqui no formulário, vou clicar no formulário e vou dar um play. Quando eu clicar no X, o que ele tem que fazer? Fechar o meu formulário. Então, ele fecha o formulário e volta aqui para o ambiente do VBA. Por que ele voltou para o ambiente do VBA? Porque a gente já estava no ambiente do VBA. Se eu estivesse na minha planilha antes, ele voltaria para a planilha sem problemas. Então, show! Já conseguimos construir esse código aquizinho do X. Próxima coisa que eu quero fazer, eu quero colocar as informações nessas caixinhas. Ou seja, a informação de loja, eu quero que tenha o quê? Todas as informações que eu tenho aqui na aba opções. Então, em lojas eu tenho que ter o quê? A amarela, a azul, vermelha e verde. E em vendedores, eu tenho que ter todos esses vendedores aqui. E cadê? O que mais? Em ID, eu tenho que ter todos esses IDs aqui. Vamos fazer isso daí. Você vai ver que é muito simples. Assim que a gente pegar o macete para um, vai ficar muito fácil fazer os outros. Então, vamos lá construir isso daqui. Voltei aqui para o meu VBA. Uma coisa que a gente precisa fazer antes de começar a construir
essa parte de códigos, ó. Duplo clique aqui no botão X. Esse daqui a gente já construiu. Por quê? Porque o único objeto que a gente usou era o próprio formulário. E o formulário a gente já tinha feito o quê? A gente já tinha dado um nome para ele. Então eu consigo me referir a ele pelo VBA. Eu consigo falar, abre o formulário. Consigo falar, fecha o formulário. Consigo falar, edita tal coisa no formulário. Consigo. Por exemplo, ó, vou voltar aqui para o formulário. Essa caixinha, eu ainda não dei um nome para ela. Então eu não consigo acessar ela de forma fácil. Eu teria que usar um nome que já é padrão dela. Textbox 1. Só que isso daqui eu não consigo saber o que significa Textbox 1. Eu não sei que é a caixa de dado. Então o que eu posso fazer? Eu vou dar um nomezinho para cada uma dessas caixinhas, que vai ser um nome muito intuitivo. Então repara, vou clicar na caixa de data e aqui em name eu vou dar um nome para ela, que é o quê? Caixa, underline, data, e dou um enter. Agora, toda vez que eu quiser acessar alguma coisa dessa caixa, por exemplo, o valor que está preenchido nessa caixa, a data que está preenchida nessa caixa, eu consigo acessar falando para o VBA, ó, eu quero a informação do objeto, caixa data. E aí, qual a informação que você quer? Eu quero o valor, eu quero, sei lá, o tamanho da caixa, eu quero saber se está preenchido ou se não está. Eu consigo fazer isso agora que eu dei um nomezinho para ele. Então, ó, aqui em NF, vamos clicar na caixinha de NF, vamos colocar lá, ó, caixa, underline, NF. Em loja, a mesma coisa, caixa, underline, loja. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa para todo mundo. Ó. Aqui eu vou selecionar e eu colocar caixa, vendedor. Estou dando o nome para todo mundo. Caixa, underline, ID. E aí os nomes você pode deixar do jeito que você gosta, mas para mim faz bastante sentido caixa e o nome da coisa. Quantidade, e aqui caixa, isso aqui é interessante, ó, caixa preco, eu não coloquei preço. Por quê? Porque o C cedilha é um caractere especial e a gente não pode colocar aqui em name, ou seja, no nome do objeto. Lembra que aqui em registro de vendas a gente não colocou espaço? Esse já era um dos motivos, ó, não posso colocar nem espaço, nem caractere especial ali em nome. Então aqui, ó, não coloquei espaço também, coloquei um underline e não coloquei caractere especial. Então, enter, perfeito, tá tudo bonitinho ali. Show! Tenho ali agora um nome em todo mundo, agora eu consigo acessar essas informações. Então vamos lá. Quando a gente clicou aqui no duplo clique no X, eu consegui fazer o código que está associado ao botão X, ao clique no botão X. Beleza. Agora, o que eu quero fazer? Toda vez que eu abrir o meu formulário, ou seja, toda vez que acontecer isso, ó, cliquei e dei um play, toda vez que ele abrir, o que eu quero que ele faça? Eu quero que as informações de loja, vendedor e ID atualizem. Então, eu quero criar um código, uma macro, que esteja associada com o quê? Com a abertura do meu formulário, com a inicialização desse meu formulário. Então, vamos tentar criar um código que faça isso pra gente. Vou fechar aqui pelo X, vamos tentar criar esse código. Ó, quando eu dei um duplo clique no botão X, ele criou o código do botão X. Só que, ó, duplo clique no formulário, ele não cria um código para o formulário. O que eu tenho que fazer? Vir aqui em registro de vendas, ó, com o botão direito, e aqui eu consigo ver em exibir código. Então, ó, exibir código, ele vai me mostrar todos os códigos que estão por trás desse formulário. E aqui sim eu vou conseguir criar um código que esteja associado ao quê? A inicialização de quem? Do meu formulário. Perfeito. Como é que eu faço isso? Dá uma olhada aqui em cima, ó. Objeto, ó, quando eu passo aqui o mouse, objeto, e aqui embaixo, olha o que ele fala, procedimento. Então, repara, esse código aqui que a gente tinha criado era um código associado a qual objeto? Command Button 2, que a gente tinha visto que era o botão X. E o clique é o quê? É o procedimento que está associado àquele objeto. Então aqui a gente só tem que mudar. Tá vendo que eu tenho essa setinha? Aqui eu consigo escolher qual que vai ser o meu objeto e consigo selecionar qual que vai ser o meu procedimento. Então clica na setinha, qual que vai ser o objeto? Ó, não é nenhuma das caixas, não é nenhum dos botões, não é a imagem, não é nenhum dos títulos, que são esses labels aqui. É esse user form, que nada mais é do que o formulário, como eu já tinha comentado com vocês. Então, ó, user form. Automaticamente ele já faz o quê? Ele cria um user form click. Só que a gente não quer quando clica no formulário. Eu quero quando eu abrir o meu formulário. Então aqui, ó, o procedimento não é clique. Então, ó, clica aqui, ó, para descer e dá uma olhada na quantidade de procedimentos que eu tenho. E aí, ó, activate, quando eu ativar o meu formulário. Quando eu clicar no meu formulário. Quando der erro no meu formulário. Quando eu inicializar, initialize, que seria o inicializar em inglês, o meu formulário. Então, ó, initialize é o código associado à inicialização de quem? Do meu formulário. Então, perfeito. Esse código que está aqui em cima, que é user form click, eu não quero usar. Então, ó, vou selecionar tudo isso aqui e vou apagar. E aqui, ó, vou dar um enterzinho, perfeito. Esse daqui é o que eu quero fazer.
Agora pare e pensa comigo. Vou dar vários enter aqui. O que eu quero fazer toda vez que eu abrir o meu formulário? Vamos voltar lá para o nosso Excel para ver. Eu quero vir aqui na aba Opções e eu quero ver qual que é a última linha preenchida, por exemplo, da coluna B. Como assim, Diego? O que você quer ver qual que é a última linha preenchida da coluna B? Pensa aqui comigo. Se eu sei qual que é a última linha preenchida, eu sei quantas lojas eu tenho. Não sei, vem aqui. Eu sei que a última linha preenchida é a linha 5. Perfeito. E eu sei que na primeira linha eu tenho um cabeçalho, então não conto uma loja. Então, tenho 5 linhas preenchidas e a primeira é cabeçalho. Então eu tenho quantas lojas? 4. Perfeito. Agora se eu tiver assim, sei lá, loja roxa. Quantas lojas eu tenho? Eu tenho 5 lojas. Por quê? Porque a última linha preenchida foi para a linha 6. Então o que eu vou ter que fazer? Toda vez que eu inicializar o formulário, eu quero checar na aba Opções quantas informações eu tenho preenchido em cada uma das colunas, ou seja, na coluna de vendedor, na coluna de loja, na coluna de D. Que aí o que a gente vai conseguir fazer? Automaticamente, eu vou preencher meu formulário com a quantidade de lojas. Então, o código que a gente vai criar vai funcionar se eu tiver 4 lojas. Se eu tiver, por exemplo, 5, ele vai funcionar automaticamente. Se eu tiver, sei lá, mais uma cor rosa, mais uma cor preto, mais uma cor branco, mais uma cor cinza, ele vai funcionar independente do número de cores que eu tiver aqui. Então, se eu fizer isso bonitinho, se eu fizer descobrindo a última linha e aí preencher, ele consegue fazer. Diferente de eu fazer o quê? Por exemplo, chegar aqui e falar para ele, eu só quero essas 4 informações. Beleza, vai funcionar no primeiro momento. E se você adicionar aquela roxa? Se você tiver no seu código escrito para ele assim, só quero essas 4, essa daqui não vai ser incluída. Então é sempre interessante tornar os seus códigos cada vez mais automáticos para eles ficarem mais inteligentes, digamos assim, que eles são adaptáveis a mais situações. Então perfeito, vamos fazer isso daqui. Opa, não era para deletar isso aqui, só o último aqui. Beleza, então repara. Qual que é o passo a passo que eu vou pedir para o VBA fazer, aqui nessa partezinha, toda vez que eu inicializar o meu formulário? Eu vou pedir para ele, descobre qual que é a última linha da coluna B. Então, eu vou pedir para ele chegar na primeira linha. E como é que eu descubro no Excel qual que é a última linha? Eu dou um Ctrl seta para baixo. Vai na primeira linha e dá um Ctrl seta para baixo. Perfeito. Ou também eu posso fazer outra coisa. Eu vou para a última linha do Excel, e aí como é que eu vou para lá? Ctrl seta para baixo. Tá vendo ali, 1.048.576? Essa é a última linha do Excel. Então, eu vou para a última linha, e ao invés de dar um Ctrl seta para baixo, eu vou fazer o quê? Ctrl seta para cima. Ctrl seta para cima. E aí, repara, eu estou na última linha. Então, eu tenho duas formas de fazer. Vai para a primeira linha e dá um Ctrl seta para baixo, ou vai para a última linha e dá um Ctrl seta para cima, que eu descubro qual que é a última linha preenchida. Perfeito. Descobri a última linha preenchida. Agora, o que eu quero fazer? Qual que é o intervalo que eu quero? Qual que é o conjunto de células que eu quero colocar lá naquela minha listinha de lojas? São essas aqui, certo? Então, ele sempre vai começar na segunda linha e ele vai até o quê? A última linha preenchida. Então, primeiro a gente descobre a última linha preenchida, porque a gente viu que é a linha 5. E aí, qual que vai ser o intervalo que vai entrar lá naquela minha caixinha? Qual caixinha, Diego? Essa daqui, Duplo clique nessa caixinha daqui. Então, toda vez que eu clicar nessa setinha para baixo, o que eu quero que apareça? Essas 4 informações aqui. E como é que a gente descobriu que são essas 4? Eu descobri qual que é a última linha, eu sei que começa na B2, então ele sempre vai dar B2 até a B, última linha. Fez sentido? Então, a gente descobre a última linha para saber quantas informações eu tenho. Por exemplo, agora o que eu estava fazendo. Roxa. Qual que é a última linha agora? Linha 6. Eu vou de B2 até B o quê? 6, que é esse intervalo daqui. Então, repara, dentro daquela minha caixa, nessa caixinha aqui de loja, eu vou ter que falar assim para o VBA. Falar, o intervalo de células que eu quero que você pegue é assim, tá na aba Opções, então vai estar lá assim, Opções, exclamação, que é como o Excel se refere à aba e depois ao intervalo de células, ele delimita isso pela exclamação, e aqui eu coloco o intervalo das células. Lembra que ele sempre vai de B2 até B, última linha? Então, B6. Nesse caso, seria exatamente isso daqui, O meu intervalo de células vai de B2 até B6. E por que isso é opções? Porque ele está na aba Opções. Fez sentido? Então, perfeito. Agora sim, a gente pode ir lá para o VBA e colocar isso daqui lá dentro. Então, primeira coisa que sumiu aquele código que a gente estava fazendo. O que eu tenho que fazer? Botão direito, exibir código. Show! Aqui dentro,
qual que é a primeira coisa que a gente tinha que fazer? Descobrir qual que é a última linha preenchida, certo? Então, perfeito, vamos fazer isso. Só que eu quero guardar esse valor. Ou seja, aqui eu sei que a última linha preenchida é a linha 5. Só que eu quero guardar esse valor. E como é que eu guardo um valor no VBA ou em qualquer linguagem de programação? A gente usa uma variável. O que é uma variável? É um nome qualquer que ele armazena um valor, armazena um texto, armazena uma célula, um intervalo, ele armazena qualquer coisa que você pedir ali para ele. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou dar um nome, por exemplo, linha, última linha, última underline linha. Essa é a minha variável e ela vai armazenar um valor. Qual o valor que ela vai armazenar? O valor da última linha, da coluna B. Então, ele vai armazenar esse 5 aqui. Então, o que eu vou falar para o VBA? Ó, última linha recebe, que é esse igualzinho aqui, ó. Última linha recebe o quê? Qual que é a última linha? Qual foi o passo a passo que a gente tinha que ter feito dentro do Excel para descobrir qual que era a última linha preenchida? Lembra que eu tinha duas formas? Eu posso dar seleciona a primeira célula da aba, ó, aba opções, célula B1 e eu dou um Ctrl seta para baixo, Ctrl seta para baixo. Segunda opção, vou na aba opções, na última célula do Excel e aí eu faço o quê? Ctrl seta para cima e aqui eu estou na célula B5. Só que eu não quero a célula B5, certo? Eu quero o quê? A linha. Eu só quero o 5. Eu não estou ligando para o B. Então, eu quero a linha dessa última célula daqui. Perfeito? Show de bola. Então, ó, vou fazer exatamente esse mesmo passo a passo que eu fiz lá no Excel, aqui pelo VBA. Então, ó, o que vai ser a última linha? Primeira coisa que a gente tem que fazer, estar dentro da aba opções. Como é que eu faço isso? Assim, ó, sheets, que é como eu me refiro a abas, abre parênteses e abre aspas e eu coloco o nome da aba, ó. Opções, fecha aspas, fecha parênteses. Ponto. Ó, na aba opções, eu quero ir para qual célula? A célula A1. Como é que eu escrevo esse célula? Não era 1, é B1, desculpa. Como é que eu escrevo esse B1 dentro do VBA? Range, abre parênteses, abre aspas, B1, fecha aspas, fecha parênteses. Então, repara, bem parecido como a gente faz no Excel, eu só tenho que usar essa estruturazinha range aqui. Então, ó, Sheets opções, eu estou falando para ele que eu estou na aba opções, na célula B1. Quando eu estou na célula B1, o que eu tenho que fazer para descobrir a última linha? Ctrl, seta para baixo. Então, ó, ponto, como é que é esse Ctrl, seta para baixo dentro do Excel? Dentro do VBA. Assim, ó, end, abre parênteses, XL down, fecha parênteses. Então, ó, ponto end XL down, ele faz o quê? Dá um Ctrl, seta para baixo. Show de bola. Se eu fiz tudo isso daqui, ó, tô na aba opções, célula B1, Ctrl seta para baixo, eu tô agora na célula B5. Só que lembra o que eu falei agora há pouquinho? Eu não quero a célula B5, eu só quero o quê? A linha dessa célula que a gente está. Como é que eu extraio a linha dessa célula? Muito simples, eu falo pro VBA, ó, beleza, isso tudo aqui, a gente já viu que vai dar o quê? A célula B5. E aqui no finalzinho eu faço o que para ele, ó, eu quero só a linha. Ponto row, que é como eu me refiro a linha dentro do VBA. Então, ó, Sheets opções, estou na aba opções. Range B1, estou na célula B1. Ponto end XL down, eu estou dando um Ctrl seta para baixo. Ponto row, peguei a linha. Então, perfeito. Tudo isso daqui, ó, quando eu der um Enter, o que ele vai fazer? Ele vai descobrir qual que é a última linha preenchida da coluna B da aba opções. E aqui a gente viu que vai ter 5. Agora, se eu mudar isso daqui para roxa, qual que é a última linha preenchida? 6. Se eu colocar aqui, sei lá, lilás, aqui mudou para o quê? 7. E ele vai mudando à medida que a gente vai colocando ou também vai tirando informação. Por exemplo, aqui é o quê? A última linha é 4. E aqui a gente coloca aquele verde de novo, verde, e aí tá bonitinho. Então, perfeito. Primeiro passo a gente fez. A gente guardou o valor da última linha. Agora eu tenho que fazer o quê? Tem que falar para o VBA o seguinte, ó, vou voltar lá no formulário, duplo clique. Tem que falar para ele, ó, eu quero pegar essa caixa de combinação, que é essa caixinha daqui, e eu quero mudar o intervalo dela. Então, ó, vou clicar nela e aqui nas propriedades tem uma propriedade que se refere ao intervalo de células que ela usa para servir como fonte da listinha que ela vai mostrar. Como assim, Diego? Muito simples. Essa caixinha, quando eu clicar na setinha, o que vai aparecer? Uma lista. Só que essa lista, a caixa tem que pegar de algum lugar, certo? E vai ser nada mais, nada menos do que o quê? Esse intervalozinho aqui que eu tinha comentado com vocês. Então, eu tenho que procurar qual é essa propriedade. E, ó, se eu descer aqui um pouquinho, ó, desce,
é essa propriedade aqui, ó, row source, que significa o quê? Row, a gente já viu que é linha, e aqui o source significa o quê? É a fonte. Então, de onde ele vai puxar as linhas, os intervalos ali de informações? De onde que ele vai pegar isso daí? É só a gente falar para ele. Então, ó, vamos voltar lá para o código. Botão direito, exibir código. Agora eu tenho que falar o que para ele? Eu tenho que falar, ó, eu quero mudar a propriedade row source, que a gente acabou de ver, de qual objeto? Da caixa de loja. E eu quero que esse row source vire o quê? O intervalo que a gente acabou de ver, ó, de B2 até B, o quê? A última linha. Pode ser B5, pode ser B6, B7. Vai depender o quê? Dessa última linhazinha aqui. Então vamos aos poucos. Ó, caixa, underline, loja. Beleza, defini qual o objeto que eu estou mexendo. Ponto. Qual é a propriedade dele que a gente vai mexer? Row source. Show de bola. Eu quero que a propriedade row source da minha caixa loja receba o quê? Ó? Igual, que significa recebe, o quê? Aquele intervalozinho que a gente tinha escrito. Lembra que eu escrevi aqui para vocês? Ó? Seria aquele opções, exclamação B2 até B5. É exatamente isso daqui que eu tenho que colocar lá. Então, vou voltar. Só que eu tenho que colocar isso daqui como se fosse um texto. E como é que eu coloco o texto? Tanto dentro do Excel, quando eu estou escrevendo fórmulas, quanto dentro do VBA. Entre aspas. Então, ó, aspas, opções, exclamação, B2 até B5. Perfeito. Isso daqui vai dar certinho. Ele vai pegar esse intervalo. Só que agora para e pensa comigo. Se eu escrever isso aqui, ó, roxa, do jeito que está esse código, ele vai pegar o intervalo certinho? Ele vai te pegar de B2 até B6? Não vai pegar de B2 até B6. Por quê? Porque eu escrevi na mão o quê? Que ele vai de B2 até B5. Então eu não estou falando para ele mudar, eu não estou falando para ele variar, eu estou falando para ele sempre ir até B5. Só que não faz muito sentido isso que a gente fez, porque aqui a gente descobriu qual que é a última linha, mas a gente não está usando a última linha. Então a gente tem que fazer o quê? Usar a última linha. Então, ó, B2 até B5. Eu posso ser de B2 até B, o quê? Eu tenho que juntar esse meu intervalo com a última linha. E como é que eu junto essas informações? Muito simples, ó. É só usar o e-comercial, que no meu caso é Shift 7. E ele abre o e-comercial ali. E eu vou juntar ele com o quê, ó? Última underline linha. O que eu acabei de escrever aqui, ó? Ele vai ler esse texto e vai juntar com o quê? Com a última linha. E aí, qual que é a última linha? Vamos ver. Aqui é a linha 6. Então, o que ele vai fazer? Descobriu que a última linha é 6. Perfeito. Aí ele vai colocar na propriedade row source da caixa loja o quê? Opções de B2 até... O que é isso daqui? 6. Agora, se eu tirar isso daqui e virar 5, o que vai acontecer? Última linha virou o quê? 5. E aqui ele vai de B2 até B5, que aqui ele junta a última linha com esse texto. Fez sentido? Então a gente tem que fazer dentro do VBA exatamente aquilo que a gente faz ali pelo Excel manualmente. Então a gente tem que ver como é que a gente faria e depois a gente coloca ali dentro do VBA para ele fazer isso muito mais rápido com a gente. Então repara, se eu der um play naquele meu formulário, ele já vai carregar direitinho todas as informações. Então duplo clique, vou dar clica no formulário, vou dar um play. Já inicializou e já carregou as informações. Ah, Diego, mas eu não estou vendo. Só clicar aqui em loja. Mas repara, em vendedor e ID, ele ainda não fez nada, porque a gente ainda não montou esse código, mas relaxa que a gente vai montar também. Mas repara, ele já carregou ali todas as lojas. E se eu mudar para roxa aqui no final? Vamos tentar. Vou fechar, voltar lá no meu Excel e adicionar roxa. Show! Agora, quando eu clicar no formulário e der play, aqui tem que aparecer o que também? Clica, apareceu o roxo ali no final. Então, ele é um código automático, ele vai adicionando ou vai tirando informações dependendo da quantidade de informações que eu tenho aqui. Perfeito, posso dar o xizinho, posso voltar aqui e tirar esse roxa, porque não é roxa ali, só tem ali aquelas 4 informações mesmo. Então, botão direito, exibir código, o código ficou aqui assim, e a gente para por aqui na aula de hoje. Na próxima aula, vocês já sabem que a gente vai fazer o quê? Preencher os campos, esse daqui de vendedor e de loja, e a gente consegue fazer mais alguma coisinha também na aula que vem.
Espero que você tenha gostado. Me diz aí nos comentários o que você achou dessa aula. Fala, pô, muito maneiro essa parte de achar a última linha. Gostei bastante, o formulário já tá ficando legal. Comenta aí o que você achou pra gente poder continuar essa nossa série de formulário de vendas. Se você ainda não assistiu as outras aulas, lembra de baixar aqui na descrição. É o segundo link, baixar série formulário de vendas. Só você clicar lá que vai ter todos os arquivos e todas as aulas também. E lembra que você tem esse arquivo que a gente terminou aqui agora para baixar também na descrição. Espero que você tenha gostado e te vejo na próxima aula.